Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num mapa super antigo, mas que, olha, continua incrivelmente útil para a gente se entender melhor. Vamos explorar a teoria dos 4 temperamentos. É uma jornada fascinante, pode acreditar, bem no coração da personalidade humana. Já parou para pensar nisso? Um trânsito caótico, um projeto que dá tudo errado, até uma festa. A mesmíssima situação provoca reações completamente diferentes em cada um. Tem gente que explode, outros se fecham, uns enxergam uma oportunidade, outros o fim do mundo. É essa pergunta fundamental que a gente vai começar a responder hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a base de tudo, o autoconhecimento. Depois, a gente mergulha nos 4 elementos da personalidade. Vê como eles funcionam na prática, no dia a dia. E aí, a gente dá uma olhada na perspectiva espiritual e, para fechar, a gente compara essa teoria tão antiga com o que se pensa hoje em dia. E aqui já vem um ponto crucial, tá? O temperamento não é a história toda. Não define uma pessoa por inteiro, de jeito nenhum. Pensa nele como a primeira camada, a base, sabe? É o ponto de partida para a gente entender nossas reações mais instintivas. Mas afinal, o que é exatamente o temperamento? Imagina que ele é tipo o hardware emocional de uma pessoa. São aquelas disposições que já nascem com a gente, o nosso jeito de fábrica. É bem diferente da personalidade, que vai sendo moldada pelas nossas experiências, pela vida. O temperamento não. Ele é a nossa matéria-prima. E por que isso importa tanto? Bom, porque conhecer essa base permite começar um processo de autoconhecimento muito mais firme, mais sólido, ajuda a gente a identificar virtudes que já temos para poder potencializar e também a reconhecer aquelas tendências não tão boas para a gente poder trabalhar nelas. É uma ferramenta super poderosa para crescer em todas as áreas da vida. Agora a gente chega na parte que eu acho mais fascinante. A teoria antiga conecta cada temperamento a um elemento da natureza: fogo, ar, terra e água. Essa simbologia, nossa, ajuda muito a visualizar e a entender a energia de cada um deles. A lógica dos antigos era bem interessante. Ela se baseava em 2 qualidades fundamentais: quente ou frio e seco ou úmido. É a combinação dessas qualidades, igualzinho nos elementos, que dá origem aos 4 temperamentos. Pensa assim: o quente expande, o frio contrai. O seco firma, o úmido se adapta. Faz todo sentido, né? Começando pelo sanguíneo, que é o elemento ar, quente e úmido. Pensa naquelas pessoas expansivas, super otimistas, que amam estar com gente. São comunicadores natos. O ponto fraco. A tendência é ser meio inconstante, impulsivo. Um exemplo bíblico perfeito é o apóstolo Pedro, cheio daquele entusiasmo para andar sobre as águas, mas também impossível a ponto de negar Jesus. Em seguida, vem o colérico, a pura energia do fogo, quente e seco. Esses são os líderes natos, super práticos, focados em metas e com uma energia que, olha, parece que move montanhas. Mas assim como o fogo, podem ser bem impacientes, às vezes até um pouco autoritários. O apóstolo Paulo, com aquela determinação sem igual para espalhar o evangelho, personifica essa força e esse foco. Agora, o melancólico, que é associado à terra, frio e seco. Aqui a gente encontra a profundidade, a sensibilidade, aquela busca pela perfeição, sabe? São pessoas muito analíticas, introspectivas. O grande desafio para elas é a tendência ao pessimismo e a mania de se fixar nos defeitos, o que pode acabar levando a uma certa tristeza. E por último, mas não menos importante, o fleumático, o elemento água. Frio e úmido. São aquelas pessoas calmas, pacíficas, excelentes ouvintes e mediadores. Trazem uma estabilidade para os ambientes. A dificuldade aqui pode ser a indecisão e uma certa passividade, sabe? Evitar o conflito a todo custo a ponto de adiar decisões importantes. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Vamos ver como dá para aplicar esse conhecimento para melhorar as nossas interações de todo dia. No ambiente de trabalho, isso aqui é ouro, uma ferramenta de gestão poderosíssima. Identificar os perfis da equipe permite adaptar a comunicação. Um colérico, por exemplo, quer objetividade. Um sanguíneo precisa de entusiasmo. Já um melancólico, de detalhes. E um fleumático, de segurança. Isso muda completamente a dinâmica, valoriza o que cada um tem de melhor e ajuda a resolver conflitos com muito mais empatia. E na vida pessoal, nos relacionamentos, é simplesmente revolucionário. Ajuda a gente a entender por que a outra pessoa não reage do mesmo jeito que a gente. Isso gera uma empatia absurda e ensina a gente a celebrar as diferenças. Pense numa parceria entre um colérico, todo focado na ação, e um fleumático, que busca a estabilidade.
pode ser incrível. Um impulsiona e o outro pondera, criando um equilíbrio fantástico. Claro, desde que exista essa compreensão mútua. Para muita gente, o autoconhecimento também é um caminho espiritual. Então vamos explorar um pouco como essa consciência do temperamento pode ser vital para o crescimento na fé. E esse é o ponto mais importante de todos. Não existe temperamento bom ou ruim. Cada um deles é uma expressão única da criatividade divina. O grande desafio não é tentar mudar de temperamento, mas sim santificar o temperamento que a gente tem. As Escrituras nos chamam para essa transformação. Esse versículo de Efésios, por exemplo, ilustra isso de uma forma brilhante. Não se trata de anular quem a gente é, mas sim de renovar a nossa mente e alinhar nossas tendências naturais com um propósito muito maior. A perspectiva da fé nos ensina que, com a ação do Espírito Santo, a impulsividade do sanguíneo pode se tornar um zelo fervoroso. A impaciência do colérico pode virar diligência. A tristeza do melancólico, uma empatia profunda. E a passividade do fleumático pode se tornar aquela paz que acalma qualquer tempestade. Mas aí fica a pergunta. Uma teoria com mais de 2000 anos ainda tem espaço no mundo da psicologia moderna? Vamos dar uma olhada em como ela se sustenta hoje. E o que é impressionante é a correlação dessa teoria com ferramentas supermodernas. A avaliação DISC, que é muito usada no mundo corporativo, se alinha de um jeito quase perfeito com os 4 temperamentos. O colérico é o dominante, o D. O sanguíneo é o influente, o I. O fleumático é o estável, S. E o melancólico, o conforme, C. A sabedoria antiga, claramente, ainda ecoa por aí. Porém, a principal crítica da ciência é que a teoria dos temperamentos é categorial, ou seja, ela meio que coloca as pessoas em caixinhas. A psicologia moderna já prefere modelos dimensionais, como o Big Five, que nos enxergam como um espectro. Ninguém é 100% uma coisa só, né? E essa visão dimensional é de fato mais completa e mais precisa. Então qual é o veredito? Como diz o psicanalista Gregor Osipov, mesmo que esteja obsoleta como ciência, a teoria funciona como um referencial simbólico fantástico. É um ponto de partida, uma linguagem para a gente começar a conversar sobre autoconhecimento. E é isso que nos leva à conclusão. A teoria dos temperamentos deve ser usada como uma bússola, e não como um manual de instruções, muito menos um rótulo. Ela é uma ferramenta para iniciar a jornada, para a gente aprender a valorizar essa diversidade incrível de pessoas e para buscar sempre o equilíbrio e o desenvolvimento. E assim a gente encerra essa análise. A reflexão final fica no ar. Agora, com esse mapa em mãos, com essa nova lente para se enxergar e enxergar os outros, qual será a primeira área da vida a ser explorada? O trabalho, os relacionamentos, a jornada espiritual? A aventura do autoconhecimento está só começando.